pessoal, sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula. Hoje, a nossa 8ª aula online de matemática da modalidade EJA, primeira fase, 4ª etapa. Hoje nós iremos falar dos seguintes temas: participação em sociedade, plano e reta. Participação e sociedade. Vamos conhecer um pouco sobre a participação da sociedade. Os direitos políticos conferidos à população brasileira, de acordo com a Constituição Federal, no capítulo 4, são o sufrágio universal, o voto direto e secreto e a participação em plebiscitos, referendos ou iniciativas populares. O sufrágio universal, termo herdado da Constituição de 1793 da França, durante a Revolução Francesa, compreende o direito de homem e mulher naturalizados ou nascidos em um país de participação das eleições, seja votando ou como candidato. No caso da França, no entanto, com o golpe do Estado de 1795, passou a ser permitido apenas o sufrágio censitário masculino, onde somente homens franceses e com renda poderiam votar. Apenas em 1944, quase ao fim da Segunda Guerra Mundial, a França instaurou o sufrágio universal. O voto direto e secreto se refere ao ato do voto em si. Nele assegura-se o sigilo e o peso do voto, ou seja, os eleitores não têm seus votos revelados e o poder de voto é igual para todos eles. Atualmente, o voto é facultativo para menores de 18 anos, a partir dos 16 anos e maiores de 70 anos é obrigatório para os demais brasileiros natos e naturalizados. Estrangeiros não votam. No Brasil, em 1932, foi criado o Código Eleitoral, que instaurou o voto secreto como forma de combater o sistema de voto de cabresto, no qual os coronéis controlavam a escolha dos eleitores através de compra, de abuso de autoridade e de ameaça. O voto direto, por sua vez, foi promulgado em 1988 pela Constituição Federal, depois de intensas manifestações, conhecidas como diretas, já durante o regime militar. A participação em plebiscitos, referendos ou iniciativas populares são prescritas na Constituição como forma de garantir a soberania popular. Já explicamos qual a diferença entre elas. Basicamente, a consulta popular foi por plebiscitos, ocorre em um período anterior à tomada de decisões do legislativo sobre um ato, sendo que a votação popular pode rejeitá-lo ou retificá-lo. No referendo, o ato legislativo é promulgado pelos legisladores, isso, aprovado pelo Senado, e depois é feita a consulta popular. Está aí um pouco sobre a participação e sociedade. Vamos falar um pouco de plano e reta. Ponto, reta, plano e espaço são as noções primitivas da geometria. Esses objetos não possuem definição, mas precisam existir para dar base para as definições geométricas. Embora sejam possíveis definir esses objetos, é possível discutir suas características, propriedades e suas utilidades para a geometria. Ponto. O ponto não possui forma nem dimensão. Isso significa que o ponto é um objeto adimensional. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geográfica. Os pontos são os objetos que melhor representam as localizações porque oferecem precisão. Reta. As retas são conjuntos de pontos que não fazem curvas. Elas são infinitas e as suas duas direções, e para as duas direções. São infinitas e tem duas direções. Como esses pontos não estão no mesmo lugar, é possível medir a distância entre eles, ou seja, o início e o fim do ponto, traçando uma reta sobre eles. Entretanto, como os pontos continuam não tendo dimensões ou forma, não é possível medir sua largura.
certo? Sendo assim, dizemos que a reta possui apenas uma dimensão, que é unidimensional. A figura a seguir mostra a tentativa de desenhar um quadrado sobre uma reta. Note que a maior parte do quadrado não cabe na reta. Por essa razão, é necessário definir um local, um novo local, onde ele possa ser desenhado. Observe aqui que nós temos a imagem, certo? Um traço sobre uma reta, e realmente o lado maior não cabe nesse lado, o qual foi desenhado aqui sobre a reta. Portanto, essa figura não é um quadrado, nós podemos dizer que é um retângulo, porque tem lados maiores e dois lados menores. Mas observe que, para fechar essa figura, foi traçado retas, certo? O que nós estamos estudando agora. Retas. Na matemática, as retas são linhas infinitas, formadas por pontos. Elas são representadas por letras minúsculas e devem ser desenhadas com setas para os dois lados, indicando que não possui fim. Já os pontos da reta são indicados por letra maiúscula. Vamos a uma reta. Essa reta, eu coloquei o nome de reta S. Observe que o S está minúsculo, certo? Tracei alguns pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G. Você pode traçar todo o alfabeto em uma reta, se você, caso tenha interesse, certo? Observe que esses pontos estão na letra, em formato de letra maiúscula. Essa reta recebe duas setinhas, uma para o lado direito, outra para o lado esquerdo, e indicando que essa reta ela é infinita. Ela continua crescendo para o lado esquerdo e continua crescendo para o lado direito, certo? Não tem fim. Posições das retas. As retas podem estar na horizontal, vertical e inclinada. Horizontal, nesse sentido aqui, vertical, nesse sentido, e inclinada desse lado, ou então do lado contrário. Beleza? Plano. O plano é um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. O objetivo formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana que não faz curva e infinita para todas as direções. Em um plano é possível desenhar figuras que, além de comprimento, possuem largura. A figura abaixo, aqui ao lado, vai mostrar linhas sobre um plano, certo? Vamos verificar. Observe o plano, observe que esse plano está sendo desenhado linhas. Nós podemos considerar o caderno, uma folha de papel também como plano. E nele, na folha do caderno, no papel, nós conseguimos desenhar infinitas coisas, certo? Ou seja, estamos desenhando sobre um plano. O caderno, o qual você utiliza todos os dias para fazer as atividades, ele é um plano, certo? E quando desenhamos ou escrevemos, estamos fazendo algo sobre o plano, ok? Planos em postulados. Postulados ou axiomas é um fato que dispensa demonstração para ser aceito como verdade. A única garantia de que pontos, retas e planos existem são os postulados de existência. No caso específico do plano, esse postulado existe plano, nele e fora dele existe ponto, certo? Para construir um plano, existe um postulado de determinação. 3 pontos não colineares determinam um plano único que os contém, para obter planos. Os planos podem ser obtidos de algumas maneiras diferentes, por meio de postulados de determinação. Para tanto, basta observar que 3 pontos não colineares determinam um plano único. Logo, obter 3 pontos não colineares é um dos meios de se obter um plano. Ou seja, para termos um plano demarcado, podemos fazer 3 pontos e traçar linhas, e aí estamos verificando plano. Mas vocês podem utilizar o caderno como plano para desenhar e para escrever as atividades, ok?
Espaço. O espaço é o local onde toda geometria conhecida até o ensino médio, certo, acontece, é formado pelo alinhamento de planos que são colocados lado a lado, até preencher todo o espaço. Ele é infinito para todas as direções e contém todas as figuras e formas geométricas planas e tridimensionais. Como é formado por planos e espaços, envolve a terceira dimensão, necessária para conter todo o cubo da figura que estamos trabalhando, certo? São elas. E na terceira dimensão, que são construídas figuras, possuem largura, comprimento e profundidade. Nós iremos conhecer posteriormente figuras tridimensionais. Figuras como, por exemplo, o dado, um copo, uma caixa d'água. São figuras que têm largura, comprimento e altura. E vocês podem colocar coisas dentro delas. Desafio. O desafio de hoje é o seguinte. É correto afirmar que o ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem formato e que garante a precisão de seu uso nas localizações geográficas? Sim ou não? Você deve voltar lá para o início da aula e verificar se isso é verdadeiro ou não. Desde já agradeço a todos pela atenção. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Caso haja dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o número que está aí no final do vídeo.